São 7h21. Jornalista Beto Almeida, foi um passo importante dado pela Câmara Federal na noite dessa quarta-feira, que beneficia diretamente os municípios do Ceará. O governador Camilo Santana não deve ter gostado muito dessa alteração no texto, mas esse acordo que foi feito tirou dos estados do Nordeste uma fatia desses recursos do mega leilão de petróleo para atrair o apoio dos deputados federais e senadores a esse projeto que institui os critérios de divisão dos recursos da chamada seção onerosa. Inicialmente, o Ceará tinha uma estimativa de receber 720, 730 milhões de reais. E pelos números, Beto, que também são contraditórios, ora se fala em 590 milhões de reais. Em outro momento, nessa reportagem trazida nessa quarta-feira pelo jornal O Globo, com base em dados oficiais do próprio Congresso Nacional, o Ceará ficará com uma fatia de 506 milhões de reais. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Pois é, Luciano, aí a gente já viu o seguinte, que tem essa divergência, como você bem falou, em relação à divisão dos recursos, ao que virá para o Ceará diante desse novo quadro. Vai ser menor, não tenha dúvida. Provavelmente deverá ficar nesses valores aí estipulados pelo jornal O Globo, determinado pelo jornal O Globo aí. Mas tem um detalhe. O Rio de Janeiro foi quem saiu lucrando muito. Os estados do Norte e do Nordeste, por não serem os maiores produtores, ficaram de fato prejudicados. Acabou prevalecendo, Luciano, a pressão dos estados mais ricos. Ainda assim, é uma boa grana. Lógico que demorou, essa demora todinha nessa história da votação, que foi até simbólica lá na Câmara dos Deputados, não precisou nem registrar nada em plenário, mas por que demorou tanto? Exatamente por conta da distribuição dos recursos. É o dinheiro, como sempre. E agora, qual é a história? Lá a pressão dos prefeitos prevaleceu porque os deputados queriam, inclusive, repetir a mesma fórmula de distribuição desses recursos para os estados. O que ficou estabelecido? Os estados não vão ter a liberdade de gastar esse dinheiro apenas em investimentos, do jeito que se esperava. Prioritariamente, esse dinheiro do pré-sal, essa parcela única que vai chegar para os estados, no caso aqui também, no caso do Ceará, é para pagar, para cobrir o rombo da Previdência, no caso de existir. E no caso do Ceará tem, só que o Ceará está em situação, logicamente, bem melhor do que em relação a estados como o próprio Rio de Janeiro, como Rio Grande do Sul, como Minas, não tenha dúvida, mas prioritariamente é para pagar rombo da Previdência. E depois sim, o que sobrar vai para investimentos. Já os municípios não. O que é sobrar, Beto Almeida? Por exemplo, dos 543 milhões de reais a serem distribuídos entre os 184 municípios do Ceará, uma cidade não, como Tauá recebe por... Pois não, pelo estado. Vamos pelo estado. Você perguntou o que é sobrar. No caso aqui, eu estou falando em sobra porque nós estamos tratando do critério de que é obrigatório primeiro cobrir o rombo previdenciário. Isso aí é só o estado do Ceará. Eu não sei hoje, se você me perguntar, Beto, qual é hoje o rombo da Previdência, qual é o déficit que a Previdência do estado, do governador, que o governo tem constado aqui na sua Previdência, tem. Eu não sei, mas com certeza, Luciano, dá para cobrir esse rombo e ainda sobra investimentos. São 7h25. Apenas dizer que é um grande equívoco, Beto Almeida, dizer que esses 500 milhões de reais vai cobrir o rombo nos cofres do estado do Ceará na área de Previdência Social. O estado que deve menos à Previdência Social tem um valor de dívidas bem superior a meio bilhão de reais. Enquanto você faz esse levantamento, nós vamos falar também sobre reforma previdenciária. Pois não, Beto Almeida, vamos falar sobre os municípios. Nós ainda temos que falar com os municípios. A diferença dos municípios em relação aos estados é que a situação das prefeituras é muito mais confortável. Por quê? Porque foi dado aos municípios a liberdade de eles escolherem investir esses recursos do pré-sal que eles vão receber ou no cobrir o rombo da Previdência ou investimentos. Eles não vão ser obrigados. O prefeito que tiver um rombo no seu fundo de previdência municipal ou que tiver um déficit com relação ao regime geral de previdência do INSS, por exemplo, ele não vai ser obrigado, como vai ser o governador Camilo Santana, a investir esse dinheiro até cobrir o rombo. Ele vai ficar livre para decidir se ele faz isso com a Previdência ou se ele, de repente, eu vou ignorar o rombo que eu tenho na Previdência e vou fazer só investimentos. Só que tenham cuidado, senão esse dinheiro, ao que tudo indica, não chega mais esse ano.